Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3 do livro do Halliday, capítulo 21, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Na figura 21-26, a partícula 1 de carga mais 1 microcoulomb e a partícula 2 de carga menos 3 microcoulomb são mantidas a uma distância L igual a 10 centímetros uma da outra, em um eixo X. Determine, letra A coordenada X e letra B, a coordenada Y de uma partícula 3 de carga desconhecida Q3, para que a força total exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 seja nula. Bom, vamos analisar aí o que temos e o que queremos achar, para encontrar as possibilidades aí, para achar as coordenadas corretas para X e para Y, onde uma carga Q3 deve estar localizada. Então, ele nos dá uma partícula 1, que tem carga positiva de mais 1 microcoulomb. Vou anotar aqui, mais 1 microcoulomb. E uma partícula 2 de carga negativa de menos 3 microcoulomb. Agora, eu tenho que analisar o seguinte. Ele quer que sobre uma partícula desconhecida de carga Q3, a força total exercida sobre ela pela partícula 1 e 2 seja nula. Ou seja, eu tenho que ter um equilíbrio. Então, a primeira coisa que eu tenho que analisar é que em qualquer ponto fora do eixo que liga as duas partículas, a minha partícula Q3 não vai estar. Por exemplo, vou pegar e colocar um ponto aqui. Se eu tivesse o ponto, a carga Q3 aqui, essa carga 1 exerceria uma força repulsiva, se a carga aqui, considerando é positiva, né? Para cá. E aí eu teria uma força F1 nesse sentido. A carga 2 negativa, então em linha reta aqui teria nesse sentido uma força F2, ou seja, eu não ia encontrar um equilíbrio aí fora do eixo entre elas devido à distância, né? Lembrando que o módulo da força depende de uma constante K, módulo de uma carga vezes o da outra, dividido pela distância entre elas ao quadrado. E aí depende da direção e sentido para virar vetor, né? Depende aí de um versor. E aí eu precisaria de uma condição de equilíbrio. Então, não é nenhum ponto fora. Eu tenho que ter um ponto aí em cima do eixo. Se fosse um ponto aqui entre as cargas, também não iria acontecer. Por quê? Porque a carga 1 ela é positiva, então iria gerar uma força F1 para frente. E como a carga 2 é negativa, geraria uma força F2 aí para frente, ou seja, as duas forças ficariam no mesmo sentido. Então, não teria uma força total nula, não teria um equilíbrio. Então, não pode ser aí entre as duas partículas o ponto que eu estou procurando. Se fosse aqui num ponto, nesse semi-eixo mais próximo aqui entre a partícula 2, o que iria acontecer? A força F2 ficaria aqui para trás, né? Porque é uma partícula negativa, considerando a partícula 3 de carga positiva, tá? Fazendo a suposição de uma carga positiva. Se fosse negativa, né? A carga aqui 3 e eu ia mudar só a condição aqui, inversão das condições de força. Então, vamos considerar ela positiva para todos os casos. E aqui, então, como eu tenho uma carga positiva, eu teria uma força F1. Só que nesse caso, eu não conseguiria encontrar um equilíbrio, tá? Não seria o meu ponto, não daria zero. Por quê? Porque o módulo da carga Q2 é maior que o módulo da carga Q1, certo? Então, como o módulo da carga Q3 permanece o mesmo, e a carga
Q2, o módulo é maior e a distância aqui, R2, vai ser sempre menor e é o inverso da distância. Como eu tenho uma distância menor e um módulo de carga maior, portanto, nessa condição aqui, para ponto desse lado, o módulo da força F2 vai ser maior que o módulo da força F1, porque vai aumentar sempre, quanto mais para lá aumentar a distância, menor vai ser a força F1 e a força F2 vai ser maior, porque eu tenho um módulo maior e a distância cada vez menor. E a força depende do inverso aí do quadrado da distância. Então, não pode ser aqui. O único ponto que nos sobra de condição a analisar é no semi-eixo aqui, mais próximo da carga Q1, tá? A gente pode pôr o ponto aqui, considerando a carga Q3 positiva, né? Para fazer a análise, a força 1 exercida sobre a carga 3, né? F1 em 3, vou colocar a nomenclatura assim, tá? Vai ser para cá, a carga 2, como é negativa, vai gerar uma força para cá, F2 em 3, tá? Agora, como eu tenho aqui a carga Q1, o módulo é menor, vai gerar uma força para cá, que vai ser compensada a força F2 3 até chegar no mesmo módulo pela distância aqui que vai ser maior. Então, a gente põe essa distância aqui de forma genérica como uma medida X, aqui é a medida conhecida que é o L, que eu vou colocar em metros, que aqui foi dado em centímetros, 10 centímetros, que é 0,1 metro, dividir por 100, tá? Então, o que a gente tem para analisar aqui das forças? A gente tem que a força F13 mais a força F23 tem que dar nula, né? Ou seja, a força resultante aí total aplicada pela partícula 1 e 2 seja nula sobre a carga Q3, a gente já localizou ali onde tem que ser o ponto. Tem que ser em cima do eixo que passa pela partícula 1 e 2, não pode ser fora, a gente viu o exemplo do que pode acontecer. Não é entre elas, porque vai gerar duas forças para o mesmo lado. Não pode ser aqui perto, mais próximo de 2, porque a força F2 vai ficar sempre maior aqui próximo de 2, o único ponto que sobra é aqui. Chegamos nessa conclusão, F13 a gente tem que vai ser uma constante K, aplicando o módulo, aí a gente vai ter que vai ser a carga Q1, aí vezes a carga Q3, dividido pela distância R13 ao quadrado. Aí mais, aqui como pode ter a consideração da carga ser negativa, carga ser positiva, eu não sei se a força F1 2 para lá, 2, 3 para lá e a F1 3 para cá, né? Porque se eu mudar aqui para carga negativa, essas duas forças invertem. Considerar as duas positivas e depois eu coloco o sinal das cargas aqui para a gente ter a condição do equilíbrio. Então, constante K, aí vou ter carga Q2 vezes a carga Q3 dividido pela distância entre 2 e 3 ao quadrado. Isso igual a zero. Os termos que estão aí iguais nos dois termos, a gente pode simplificar, que é a constante K, que se a gente passar um termo para um lado para o outro, um fica dividindo, o outro multiplicando, corta. A carga Q3 também corta. Então, a gente vai ficar aí com carga Q1, né, sobre distância R13, de 1 até 3 é a medida X. Então, fica X quadrado, igual, passa para lá, menos a carga Q2, dividido pela distância R2, 3 ao quadrado. A distância vai ser o L mais o X, ou seja, o 0,1 mais o X. Isso aí elevado ao quadrado. Então, para facilitar aí os cálculos, vou passar esse termo multiplicando para cá. Então, a gente pode escrever 0,1 mais x dividido por x
Os dois termos estão ao quadrado, então fica aqui elevado ao quadrado igual a menos Q2 dividido por Q1. Substituindo pelos valores, menos Q2 é menos 3 microcoulomb, dividido por Q1, que é mais 1 microcoulomb. Microcoulomb corta com microcoulomb, menos com menos dá mais. Então, a gente vai ficar com a expressão dada por 0,1 mais x dividido por x igual. Aqui esse termo ao quadrado passa para lá como raiz quadrada, fica raiz quadrada de 3, né? 3 aqui dividido por 1. Então, a gente fica com a expressão 0,1 mais x igual a raiz de 3 vezes x. Isolando o x, fica 0,1 igual, passo o x para lá, vou pôr o x em evidência, então fica raiz de 3 menos 1, que é desse x que passou para lá. Isolando o x, temos aí que é 0,1 dividido pela raiz de 3 menos 1. Calculando, vamos ter aí 0,1 dividido pela raiz de 3 menos 1. Então, temos o valor de x igual a 0,1366 na unidade de metro. O valor dado aí, menor de algarismo significativo, foram 2 e a unidade foi em centímetros. Então, convertendo em centímetro, né? Multiplica por 100, então seria 13,66 centímetro, muda duas casas aqui na vírgula, ou seja, aproximadamente, deixando com 2 algarismos, 14 centímetros, fazendo arredondamento, tá? Essa medida x que eu considerei é a medida aqui, né, em módulo. A posição ele fala aqui, coordenada x, não é essa medida x, essa medida aqui é a medida em módulo. A coordenada, letra A, coordenada x tem que ser igual a menos 14 centímetros, tá? Porque ela vai ficar aqui a partir do zero, né? Aqui tá o eixo y, ele deu o eixo x, a partir do zero ela tem que ser aqui para o lado negativo para ter equilíbrio. E a letra B, como a gente viu, a coordenada y tem que ser igual a zero, porque o equilíbrio tem que estar aí, a carga 3 tem que estar entre o eixo que passa por 1 e 2. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!